paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Eu sou o LD e esse aqui é o primeiro vídeo do canal Discípulos. E nesse primeiro vídeo eu quero estar falando sobre como assumir uma nova mentalidade, assumir uma mentalidade de sucesso. Esse é um assunto que é muito falado na era atual, na era moderna, de como assumir uma mentalidade de sucesso. Um mindset que pode nos levar a alcançar nossos objetivos de vida, nossas realizações pessoais. Mas não é exatamente sobre esse tipo de mindset de sucesso que eu quero estar trabalhando nesse vídeo. O tipo de mindset de sucesso, de mentalidade que eu quero estar trabalhando nesse vídeo é aquela que, de acordo com o apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um pedido e te apresentar 2 motivos pelos quais eu preciso para que você me atenda esse pedido. E no final desses 2 pedidos, eu vou te apresentar uma promessa, certo? Correto? Beleza? Então o primeiro pedido que eu te faço é porque eu preciso e peço que você se inscreva nesse canal. Mas por que eu preciso e peço para que você se inscreva nesse canal? Bom, o primeiro motivo pelo qual eu preciso e peço para que você se inscreva nesse canal é porque eu coloquei como objetivo de vida, coloquei como objetivo, como meta pessoal, alcançar o número de 1000 inscritos e o número de 4000 horas de vídeos assistidos até o final do ano, até 31 de dezembro. Se você se inscrevendo nesse canal, você vai estar me ajudando muito, você vai estar me ajudando muito mesmo a alcançar esse objetivo. Vai ser como se você estivesse me ajudando a realizar um sonho. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu preciso e peço para que você se inscreva nesse canal. O segundo motivo pelo qual eu preciso e peço para que você se inscreva nesse canal é porque quem me conhece de perto sabe que eu sou rapper, sou MC, por isso LD, ou Louva a Deus. E como rapper eu escrevo algumas músicas e tenho a pretensão de gravar essas músicas no máximo, até ano que vem. Mas por que gravar essas músicas, LD? Primeiro porque eu já as escrevi, certo? E se eu já as escrevi, não tem por que eu não gravá-las. E segundo, porque eu quero gravá-las. Mas para que eu possa gravar cada uma dessas músicas, cada uma dessas canções, cada um desses raps, cada um desses louvores, da melhor maneira possível, da forma que eu quero gravá-las, eu preciso dos recursos necessários. E esse canal que tem como objetivo me ajudar a alcançar os recursos necessários para que eu possa gravar essas músicas. Esses são os 2 motivos pelos quais eu preciso e peço para que você se inscreva nesse canal. Mas por que alcançar o número de 1000 inscritos e por que alcançar o número de 4000 horas de vídeos assistidos? Porque quando eu atingir essas 2 metas, o YouTube ele começa a monetizar o canal e eu começo a receber a licença pelos comerciais que aparecem no vídeo. Por isso eu preciso alcançar essa meta de 1000 inscritos e 4000 horas de vídeos assistidos. A partir de 4000 horas de vídeos assistidos, podem deixar comigo que eu vou me responsabilizar em alcançar esse objetivo, em bater essa meta. Mas o número de 1000 inscritos, eu preciso que você me ajude. E lembra que eu falei que te faria uma promessa depois dos 2 pedidos? Então muito mais do que uma promessa, muito mais do que te prometer, eu te garanto que se você se inscrever nesse canal, toda segunda, quarta e sexta, vou dar o máximo de mim, vou me empenhar o máximo para poder trazer mensagens de salvação e vida eterna para nossas vidas. Toda segunda, quarta e sexta, mensagens de salvação e vida eterna para nossas vidas. Mas não é muita ousadia da minha parte garantir mensagens de salvação e vida eterna para nossas vidas? Sim, de fato, irmãos. Mas a única forma de eu te garantir mensagens de salvação e vida eterna toda segunda, quarta e sexta é através de Cristo Jesus. É através de Jesus Cristo. Não existe outra forma de eu apresentar ou trazer mensagens de salvação e vida eterna fora de Jesus. Mas em Cristo, em Jesus, muito mais do que te prometer, eu te garanto mensagens de salvação e vida eterna toda segunda, quarta e sexta, certo? Então, irmãos, agora que vocês já se inscreveram no canal, já deixou seu like nesse vídeo, chega de conversa e vamos pro vídeo. A base para esse estudo se encontra em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero estar só contextualizado
para que a gente possa entender exatamente qual é a finalidade desta carta. Então, para quem não conhece, essa carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi o último dos 12 apóstolos. Ele que foi escolhido por Cristo para substituir a Judas. Ele é considerado um dos maiores evangelistas do Novo Testamento pela maioria dos teólogos, visto que ele escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, 13 das 21 cartas. O apóstolo Paulo também era uma das mentes mais brilhantes da sua época. Ele era um dos poucos que falava os 3 idiomas mais falados da sua era, o hebraico, o grego e o aramaico. E o apóstolo Paulo também é chamado de apóstolo dos gentios. Mas quem são os gentios? De acordo com a cultura judaica e com a Bíblia, gentil é todo aquele que não é judeu. Ou seja, se você não é judeu, você é gentil. Na época do apóstolo Paulo, ele se referia aos gregos e aos romanos como gentios, pois era a cultura que ele estava inserido naquela época. Mas gentil, de acordo com a cultura judaica, de acordo com a Bíblia, é todo aquele que não é judeu. Ou seja, eu não sou judeu, logo eu sou gentil. E quem eram esses romanos para quem Paulo estava escrevendo essa carta? Esses romanos eram a igreja de Cristo que estava localizada em Roma na época de Paulo. Mas isso não significa que essa carta não tenha sentido ou valor para nossas vidas hoje em dia. Pelo contrário, todos os livros, todas as cartas da Bíblia são completamente atuais para a nossa vida hoje em dia. São fundamentais para a nossa vida hoje. Então Paulo começa: rogo-vos, pois, irmãos. Mas o que é um rogo? O que é rogar? O que é rogo-vos? Um rogo tem o mesmo sentido que uma súplica, o mesmo sentido que um clamor, o mesmo sentido que eu imploro, ou trazendo para a linguagem popular brasileira, pelo amor de Deus. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu rogo, eu imploro, eu suplico, eu clamo, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus. Mas o que seriam essas misericórdias de Deus? De acordo com Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, pois grande é a fidelidade do Senhor. Mas o que isso significa? Isso significa que se você pecou ontem e você acordou hoje, a misericórdia de Deus permanece sobre a sua vida. Isso é misericórdia. Misericórdia teria o mesmo sentido que compaixão, que piedade, que compadecimento. No sentido um pouco mais completo, a misericórdia de Deus é o atributo do Senhor que permite com que Deus não nos trate como nós deveremos ser tratados. Ou seja, a gente erra, a gente peca, a gente falha e a gente não é punido imediatamente. A justiça de Deus não é feita na hora. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Então, no sentido um pouco mais profundo, a misericórdia do Senhor é o atributo de Deus que nos concede a oportunidade de arrependimento. Essas são algumas definições da misericórdia de Deus. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: sabe essa misericórdia de Deus, que não nos trata como nós deveríamos ser tratados, que nos concede a oportunidade de arrependimento. É por essa misericórdia que eu clamo, é por essa misericórdia que eu suplico, que eu imploro, é por essa misericórdia que eu rogo, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. O que seria entregar o corpo como sacrifício vivo a Deus? Significa que eu tenho que me sacrificar, que eu tenho que sacrificar a mim mesmo? Ou será que o apóstolo Paulo está fazendo referência dos sacrifícios que eram feitos com os animais no Antigo Testamento? Mas o que seria entregar o corpo como sacrifício vivo? Bom, irmãos, a primeira impressão que eu tinha quando eu decidi fazer essa mensagem era que entregar o corpo como sacrifício vivo a Deus seria o mesmo que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando eu fui estudar para fazer essa mensagem, eu pude perceber que a maioria dos estudiosos, a maioria dos comentaristas, a maioria dos teólogos, eles concluem que entregar o corpo como sacrifício vivo a Deus é se entregar ao ministério, é se entregar à vida ministerial, é se entregar ao serviço, antes de tudo, na igreja local, posteriormente, qualquer serviço que esteja relacionado à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, se entregar como sacrifício vivo não é único, não é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas sim se entregar à vida ministerial. E quem não é da igreja, não sabe o que é ministério? Ministério é exatamente isso, é serviço, é função, é cargo. E quando a gente vai até o versículo 8 do capítulo 12 de Romanos, a gente percebe
que o contexto que esses versículos 1 e 2 estão inseridos é realmente um contexto relacionado a serviço, relacionado a trabalho, relacionado a ministério. Esses cargos podem ser de pastor, de evangelista, de obreiro, da parte administrativa, de louvor, de diácono. Quando eu me entrego qualquer cargo ou função da igreja local, é que eu estou entregando o meu corpo como sacrifício vivo. Mas o que seria então eu me oferecer como sacrifício vivo? Será que eu tenho que sacrificar a mim mesmo e me oferecer como sacrifício? Ou será que eu tenho que sacrificar animais como no Antigo Testamento? Então, isso não significa que eu tenho que sacrificar a mim mesmo. Até porque Cristo ele já se ofereceu como sacrifício perfeito a Deus pela remissão dos nossos pecados. Quando o apóstolo Paulo nos orienta e nos instrui a nos oferecer como sacrifício vivo a Deus, é bem provável que o apóstolo Paulo esteja fazendo referência aos sacrifícios de animais do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ordenou diversos tipos de sacrifícios de animais. Sacrifício pela remissão dos pecados, sacrifício pela remissão dos pecados do sacerdote, sacrifício pela remissão dos pecados do povo, sacrifícios como ofertas de paz, sacrifícios como ofertas de reconciliação. Então nós poderíamos dizer que o sacrifício pela oferta dos nossos pecados foi o sacrifício que foi feito por Cristo, como sacrifício perfeito. Então é por isso que hoje nós não precisamos mais matar animais para que nossos pecados sejam perdoados. Nós precisamos apenas confessá-los e somos perdoados. E o sacrifício que o apóstolo Paulo nos orienta a oferecer seria equivalente ao sacrifício de ofertas de paz. O segundo ponto desse sacrifício é que ele precisa ser um sacrifício santo. Mas como pecadores como nós, podemos nos oferecer como sacrifício santo a Deus. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, em iniquidade nós fomos formados. A Bíblia diz que nós somos tendenciosos ao mal, que nós somos tendenciosos ao erro, que nós somos tendenciosos ao pecado. Mas qual é o sentido da palavra santo? Santo, no original hebraico, é kadosh, kodesh, e santo, no original grego, é rágio. Como seria possível pecadores como nós nos oferecermos como sacrifício santo a Deus? A resposta é sim, até porque não teria sentido o apóstolo Paulo nos orientar e nos instruir a nos oferecer como sacrifício santo a Deus se isso não fosse possível. O fato é que nós não podemos nos oferecer como sacrifício santo a Deus no sentido popular da palavra santo, que tem o mesmo sentido de alguém que nunca pecou, alguém que nunca cometeu pecado. E esse sentido literal da palavra popular santo, de alguém que nunca pecou, a gente só pode atribuir esse sentido da palavra santo a Jesus. Pois Jesus foi o único homem que não cometeu pecado algum e nem na sua boca se encontrou palavras de engano. Então o sentido da palavra popular santo de alguém que nunca pecou só pode ser atribuído a Cristo Jesus. Então santo tem a origem da palavra hebraica kadosh ou kodesh e a origem da palavra grega rágio, e tem o mesmo sentido aqui separado, consagrado, afastado do mal. Então isso significa que nós somos santos, não porque a gente nunca tenha pecado, porque a gente nunca erra ou que a gente não venha errar. Nós somos santos quando nós nos separamos do mal para Deus, quando nós nos consagramos a Deus, quando nós nos afastamos do mal para servir a Deus. É quando nós agimos assim que nós nos tornamos santos. Então poderíamos dizer que o sacrifício santo a Deus é exatamente isso, é a consagração ao Senhor. Eu me ofereço como sacrifício santo a Deus quando eu separo o tempo de oração, quando eu separo o tempo de estudo bíblico, quando eu separo o tempo de jejum, quando eu estou em comunhão com a igreja, quando eu congrego. Então, resumindo, o sacrifício santo seria equivalente à consagração ao Senhor. Eu vou estar lendo 3 versículos aqui para que a gente possa fechar esse entendimento sobre se oferecer como sacrifício santo a Deus. O primeiro está em Efésios, capítulo 4, versículos 24, que diz o seguinte: e vos revistam do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a Bíblia está nos instruindo a nos revestir do novo homem, a nova natureza, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em Hebreus 12:14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia também nos instrui a viver em santificação, e sem a santificação a gente não poderá ver a Deus. Ou seja, eu não posso dizer que eu conheço a Deus se eu não me santifico. O terceiro versículo está em 1 Pedro 1,16, que diz o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então a Bíblia também nos instrui a nos santificar, a nos tornar santos, porque Deus é santo. Ou seja, Deus ele é o nosso padrão de santidade. Mas como eu posso me oferecer como sacrifício agradável a Deus? Para que o meu sacrifício oferecido seja agradável a Deus, antes de tudo é necessário que esse sacrifício seja santo.
Porque só o sacrifício santo pode ser considerado um sacrifício agradável a Deus. Nós podemos associar esse agradável. Ao nosso culto racional. Mas o que seria um culto racional? Bom, primeiramente, para que a gente possa entender o que é um culto racional, a gente antes precisa entender o que é um culto. Culto, de acordo com o dicionário, tem o mesmo sentido que adoração, que louvores, que homenagem, veneração, idolatria, devoção, reverência. Então eu cultuo quando eu adoro, eu cultuo quando eu louvo, eu cultuo quando eu reverencio alguma coisa. Mas esse culto, ele precisa ser racional. E essa palavra, que é traduzida como racional, ela tem origem na palavra grega lógicos, que tem o mesmo sentido que lógico, que eloquência, que razão. De acordo com a neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro humano, nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, em 3 camadas. O cérebro neocórtex, o cérebro límbico e o cérebro reptiliano. O cérebro neocórtex seria a parte principal do nosso cérebro, e é o neocórtex que nos torna diferente dos animais, que nos torna seres inteligentes, seres racionais, diferente dos animais, que são seres irracionais. Essa é a parte do cérebro que é responsável pela razão, pela consciência humana. É a mesma razão, a mesma consciência que eu estou usufruindo para gravar esse vídeo e a mesma que eu estou usufruindo para me comunicar com vocês. A minha lógica, a minha razão, a minha consciência como pessoa. Ela é responsável pela nossa capacidade de aprendizado, ela é responsável pela nossa capacidade de formar hábitos, ela é pela nossa capacidade de resiliência, ela é responsável pela nossa capacidade de adaptação, ou seja, é por causa do neocórtex que nós conseguimos nos adaptar a qualquer tipo de circunstância, seja boa ou ruim. Também é a parte do cérebro que dá aquela sensação de fadiga, de cansaço, quando a gente passa muito tempo estudando, quando a gente passa muito tempo focado em um trabalho, quando a gente está nos esforçando para aprender uma habilidade nova. Por quê? Para que a gente possa aprender qualquer coisa, qualquer matéria, qualquer habilidade, é necessário que a gente se esforce, é necessário que a gente use nossa razão, é necessário que a gente use nossa inteligência. E essa razão e essa inteligência, ela parte do neocórtex. A segunda parte desse cérebro é o cérebro límbico ou cérebro emocional. Essa é a parte do cérebro responsável pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. O sentimento de raiva, ira, rancor, tristeza, alegria, felicidade. Essa também é a parte do cérebro que é responsável pela nossa sensação de prazer, responsável pelas nossas lembranças, responsável pela nossa capacidade de sentir empatia pelo próximo. Quando a gente é elogiado por alguém, ou quando a gente consegue alcançar algum objetivo, alguma meta, e a gente sente aquele sentimento de satisfação, aquela sensação de satisfação, de dever cumprido, de meta alcançada, essa sensação também parte do cérebro límbico. E a terceira parte do cérebro é o cérebro reptiliano. E essa parte do cérebro ela tem 2 funções exclusivas. Ela é responsável pela fisiologia humana, pela fisiologia do corpo humano, e ela é responsável pelo instinto de sobrevivência. Ou seja, o cérebro reptiliano é a parte do cérebro que é responsável pelas nossas funções vitais, que é responsável pela nossa respiração, que é responsável pelos batimentos cardíacos do nosso corpo, que é responsável pelo funcionamento completo do corpo como um todo, que é responsável pelo funcionamento completo dos nossos órgãos. O cérebro reptiliano é quem comanda todas essas funções, mas o cérebro reptiliano também é responsável pelo nosso instinto de sobrevivência. Ou seja, quando a gente está no meio de um tiroteio, a gente busca se esconder para poder preservar a nossa vida, é o cérebro reptiliano que está comandando todas essas funções, todas essas ações. Seria a parte do cérebro responsável por nós entrarmos em alerta sempre que somos colocados em uma situação de perigo, uma situação de risco. Porque o cérebro reptiliano ele é completamente instintivo, sem emoção e sem razão. É apenas instinto. A parte mais interessante do nosso cérebro reptiliano é porque é nele que fica enraizado os nossos hábitos. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos como comportamento diário, como comportamento habitual, como comportamento rotineiro, a vida que nós levamos no nosso dia a dia, a rotina que nós constituímos está enraizada no nosso cérebro reptiliano.
Ou seja, nós fazemos o que fazemos por causa do nosso cérebro reptiliano. Mas no caso, se eu tiver uma rotina de comportamentos, de hábitos ruins, se eu faço coisas, se eu sou habituado a fazer coisas que são erradas, que são contrárias à palavra de Deus, qual seria a forma de mudar esses hábitos? Como eu transformo esses hábitos ruins, esses comportamentos ruins, em comportamentos bons, que são agradáveis a Deus? Bom, a única forma de eu transformar meus hábitos ruins em hábitos bons é através do cérebro neocórtex. Ou seja, através do neocórtex, através da minha razão, através da minha consciência, através da minha percepção como pessoa, que eu posso transformar os meus hábitos ruins em hábitos bons através do meu esforço, através do cérebro neocórtex, que é a única parte do cérebro que tem potencial capacidade para transformar hábitos ruins em hábitos bons. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo literalmente: sabe essa parte do cérebro neocórtex, o lógicos, sua razão, sua consciência, o que nos capacita a aprender, que nos capacita a aprender novas habilidades, que nos torna resilientes, que nos permite passar por situações ruins e nos adaptar. É através dessa nossa razão, dessa nossa consciência como humano, como pessoas, que nós devemos oferecer culto a Deus, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso culto racional não é exclusivamente quando a gente vai à igreja aos domingos, não que nós não devamos fazer parte de uma igreja. Pelo contrário, a gente precisa fazer parte de uma igreja. E é só fazendo parte de uma igreja que a gente pode se oferecer como sacrifício vivo, que a gente pode se oferecer a vida ministerial. É também através dessa parte do cérebro que nós devemos orar a Deus, que nós devemos estudar a palavra, que nós devemos cultuar, que nós devemos estar em comunhão com os irmãos, que nós devemos nos consagrar a Deus. Só através da nossa razão, só através da nossa consciência, que nós conseguimos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século. Essa palavra, que é traduzida como conformar, tem origem na palavra grega, que eu não sei pronunciar o nome, mas vou deixar aqui para vocês lerem. E tem o mesmo sentido que forma, que se amoldar a outra coisa. Vou passar um videozinho aqui para que vocês entendam exatamente o que Paulo está querendo dizer, quando ele diz que a gente não deve se conformar com esse século. Uma coisa. Então conformar tem o sentido de tomar a mesma forma, se tornar um igual, se tornar um semelhante. Mas quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar, nos amoldar, e não devemos tomar a mesma forma que os padrões deste século, deste mundo, desta era, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente que nós não devemos nos conformar aos padrões pecaminosos desse mundo, que nós não devemos assumir a forma pecaminosa desse mundo, que nós não devemos nos amoldar, que nós não devemos tomar a mesma forma ou nos tornar um igual ao padrão pecaminoso desse mundo. Mesmo que esses padrões não inflijam as leis do homem, se esses padrões infligem as leis de Deus, nós não devemos nos conformar, nós não devemos aceitar, nós não devemos nos tornar iguais e praticar as mesmas práticas pecaminosas. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Essa palavra, que é traduzida como transformai-vos, ela só é encontrada na Bíblia 2 vezes. A primeira é essa em Romanos capítulo 12, versículos 2, e a segunda vez é 2 Coríntios 3,18, que diz o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O apóstolo Paulo é autor dessas duas cartas, as cartas aos Romanos e as cartas aos Coríntios. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui em Coríntios é que essa transformação, ela é contínua e constante, é progressiva, de glória em glória, e só pode ser feita pelo Espírito de Deus, e a principal finalidade dessa transformação é nos tornar semelhantes a Cristo, é tornar o nosso caráter semelhante ao caráter de Cristo. Essa transformação só vai se concluir quando Jesus voltar e nós recebermos um corpo glorificado. Ou seja, quando Jesus voltar, nós não teremos mais que nos preocupar em nos transformar de glória em glória, pois seremos transformados completamente. Pois é quando alcançaremos o completo caráter de Jesus. Em última instância, essa transformação, esse transformai-vos,
que seria equivalente à conversão contínua do velho homem, do caráter do velho homem, ao perfeito caráter de Cristo, pela renovação da nossa mente. Ou seja, nós nos transformamos através do momento que nós renovamos a nossa mente. Ela acontece a partir da renovação da nossa mente. Nós renovamos nossa mente quando nós não nos conformamos com este século, quando nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo. E eu só não me conformo, nem tomo a mesma forma que os padrões desse mundo, a partir do momento que eu entrego meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A partir do momento que eu assumo responsabilidades na igreja local e a partir do momento que eu me santifico, que eu me consagro para servir nesses ministérios. O interessante é que quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos oferecer, nos entregar, nos ofertar como sacrifício vivo, ele está dizendo que nós devemos ir. Ou seja, essa é uma ação que nós devemos tomar e ir em direção a Deus para nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não esperar que Deus venha até nós. Pois quando Deus vem até nós, Deus está nos chamando. E quando nós vamos até Deus, nós estamos nos oferecendo, nos ofertando como sacrifício. Então, irmãos, é isso. Vou finalizar esse vídeo aqui porque já ficou um pouco longo. A segunda parte dessa mensagem eu vou estar concluindo no próximo vídeo. Então não perca o próximo vídeo, pois eu vou estar falando sobre viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, se você gostou desse vídeo, se essa mensagem ela fez sentido para você, se Deus falou contigo de alguma forma através dessa mensagem, peço para você deixar seu like, para você deixar seu joinha, para você deixar seu gostei. Por que eu peço para que você deixe seu like, seu joinha, seu gostei? Porque quando você curte qualquer vídeo no YouTube, o YouTube entende que aquele vídeo, que aquele conteúdo, que o conteúdo que aquele canal produz é relevante para a plataforma. E o próprio YouTube começa a divulgar os meus vídeos. Então por isso é muito importante o seu like nesse vídeo. Deixe qualquer comentário aí, qualquer dúvida, algum assunto que você queira falar, algum tema bíblico que você tenha dúvida, que eu prometo me esforçar para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E peço para que não se esqueçam do nosso propósito de 1000 inscritos. Conto muito com vocês nessa. Valeu, irmãos. Então é isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.